Mick por 3-2 e avançou então no torneio. Ao final, claro, bastante cansado, chorou de emoção, né? Festejou ali a classificação junto da torcida numa partida que teve duração de 3h30 e a quadra contou ali com a presença de muitos torcedores brasileiros que embalaram aí a vitória de João Fonseca. Então tá aí, a gente registra esse feito de virada, que partida que fez João Fonseca e que agora avança aí na competição. Quintinal marcou 5h, Zaidan. Não dá tempo para mais nada, a gente se despede e amanhã, 3h, aqui no Bandeirantes Acontece, a gente tá de volta, né, Zaidan? Se Deus quiser. Até lá, Danilo, Clara, um abraço. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa pra você. Participe do Fala Galera do Esporte em Debate deste dia 27 de maio de 2026. Dos nomes avaliados pela diretoria da Ponte para o comando técnico, qual deles você considera que melhor se encaixa no atual cenário do clube? Opine 97102-1493. 97102-1493. Guarani aceitaria ou acertaria em contratar Brian Borges? Qual é a sua opinião? Você que é bugrino Guarani, tem interesse na contratação do jogador que está afastado pela Ponte. Guarani acertaria ou não, hein? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número de participações. Pautas da Ponte. Ponte acelera a busca por treinador e espera anunciar o novo nome ainda nesta quarta-feira. Danilo, ex-Corinthians e Pouso Alegre, está entre os cotados para o cargo. Conselheiros da Ponte entram em ação ou com uma ação na justiça e pedem afastamento imediato de Luiz Torrano. A ação é protocolada com base em supostas irregularidades na condição associativa do atual presidente. Desde desfalque contra o CRB,
William Potker trabalha para estar à disposição na próxima rodada, que será contra o Botafogo na segunda-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Após recusas, diretoria afina a lista de alvos e tem dia D para definir um novo técnico. Pautas do Guarani. Diretoria do Guarani faz sondagem por Brian Borges. Meia está afastado na rival Ponte Preta e desperta o interesse do clube alviverde. Podendo contar com força máxima, Hélio Cizerando carrega dúvidas para o próximo compromisso pela Série C, que será contra o Amazonas. Bugre terá 2 confrontos diretos consecutivos no Brinco de Ouro. Além do Amazonas, domingo, 16 horas. Guarani também recebe o Caxias pela 10ª rodada. Está tentando mudar de dia e horário este jogo que está marcado para o dia da estreia do Brasil pela Copa do Mundo. Então o Guarani está tentando mudar, né? Até agora não tem nenhuma novidade com relação a essa modificação. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Jonathan Costa assume vice-artilharia e aposta em sequência no Brinco para embalar. E tem as notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E você também, né, pode opinar com relação às notícias do dia pelo 97102-1493. 97102-1493, com mensagem de texto e mensagens de áudio. Os temas propostos pela produção do programa hoje são os seguintes. Tema 1. Os jogadores convocados por Carlo Ancelotti chegaram à Granja Comari, em Teresópolis, nesta quarta-feira, para o início da preparação da seleção brasileira visando a Copa do Mundo. O último a desembarcar na cidade foi Neymar. Dos 26 convocados, as únicas ausências são Gabriel Magalhães, Martinelli e Marquinhos, que disputarão a final da Liga dos Campeões neste sábado. Pauta 2. Felipe Luiz entrou na mira do Bayer Leverkusen para a próxima temporada. Segundo a Sky Sports da Alemanha, o ex-técnico do Flamengo é o principal alvo do clube alemão para assumir o comando da equipe. Ainda de acordo com esta publicação, as conversas entre as partes já começaram. Pauta 3. Príncipe Saudita diz que vai investir com Ronaldo e Roberto Carlos na SAF da Inter de Limeira. Anúncio foi feito em publicação nas redes sociais. A publicação também tem uma montagem com a imagem do príncipe ao lado de Ronaldo, Roberto Carlos e Enrico Ambrogini, empresário que é o principal articulador do projeto. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. O meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que daqui a pouco, por volta de 5h30 da tarde, vamos ter uma entrevista com o doutor advogado João Felipe Artioli. Ele que é um dos responsáveis aí pela ação a pedido de alguns conselheiros da Ponte Preta para o afastamento e a destituição
do Dr. Torrano da presidência do clube, e a gente vai bater esse papo com o Dr. João Felipe Artioli, até para ele explicar, esclarecer por torcedor pontepretano o motivo e o que pode acontecer através dessa ação. Pelo lado do Guarani, a partida de domingo do Bugre contra o Amazonas marcará a estreia do treinador Rodrigo Santana, que foi anunciado na noite de ontem como novo treinador da Onça e, como eu disse, vai fazer sua estreia no domingo contra o Guarani. Batista. 17h10 está no ar. Esporte em Debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, é o nosso YouTuber Man. Ele que faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no canal de vídeos. Onde fica o canal de vídeos? Fica no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós. Manda aí um joinha. Muito obrigado para você que já está inscrito no canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, é de graça e você ajuda a fortalecer o nosso canal. Tá faltando só um golinho para atingirmos 64 mil assinantes. Então você pode nos ajudar. E muito obrigado também você que assina o meu canal no YouTube. No youtube.com/portal Carlos Batista. Lá também tá faltando bem pouquinho para atingir 11 mil assinantes. Então você também me ajuda, né? Fazendo a assinatura. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo. Voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes.
fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h15, ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde toda a equipe Band. Na questão da pauta do Guarani e do Brian Borges, como diz aquele ditado, né? Pô, seria como uma luva, né? Caberia como uma luva. Além de ele preencher aquela lateral ali, ele faria também outro homem de meio campo também, né? Jogador versátil, né? Bate bem na bola. Seria perfeitamente viável contratar ele. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Só descer a avenida e ser feliz. Ricardo Bebê do Centro, bugrino da pele até o osso. Aê! Boa tarde, Batistão. Caso o Guarani contrate Brian Borges, é uma ótima contratação. Resolverá a lateral Nilton Ribeiro de Paulínia. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, CH, Tigrão, Gleger, Bebê, todo o pessoal da Band aí. É o Anísio Batista do Parque Via Norte. Ô, Batista, todos os dias eu ouço o programa aqui na rádio, na esperança de ouvir uma notícia boa sobre a Ponte Preta. Mas tá difícil, hein? Todo dia é só desgraça. Jogador que foi embora, jogador que pôs a Ponte Preta na justiça, técnico que vai embora e não paga o salário do povo. Rapaz, só tristeza pra nós, hein? Será que um dia nós vamos ter alegria nessa Ponte Preta? Porque não tá fácil não, hein? Ser ponte pretano tá mais difícil do que antigamente. Eu vou fazer uma pergunta pro Gleg. Esse negócio de defesa do goleiro, ele fala que foi 6,5,98, 5,8,80. Da onde que ele tira essa nota que ele dá para os goleiros? Pelo ser humano não é possível dar uma nota dessa. Dá 5, 5,5, 6, 6,5, 7. Mas esses números que ele põe no meio aí, é máquina, é computador, ele estudou para isso. Onde que ele arruma essas notas aí? Gostaria que ele explicasse para nós aí, que eu acho que a maioria dos ouvintes da rádio aí, ao meio-dia, não entende onde que ele arruma essas notas. Se for possível, fazer um favor para nós aí, explica para nós. Beleza, Carlos Batista? Beleza, Anísio Batista, Parque Via Norte, Ponte Pretano, da maternidade até o Aleias. Deus abençoe vocês. Amém. Olha, o Gleger já respondeu essa indagação. Ele diz, né, que ele fez vários cursos. E nesses cursos que ele fez, ele aprendeu a fazer a fragmentação das notas. E ele vai avançando de acordo com critérios estabelecidos anteriormente. Vai avançando como se fosse futebol americano, avançando em jardas. Então, para obter uma nota cheia, o candidato, no caso o goleiro, tem que ter avançado uma casa inteira. Deu para entender ou não? Ouvinte no ar. Chega até a ser piada, Batista. Quem que a gente aceitaria como técnico? Rapaz, tem que ver quem que aceita essa bomba chamada Ponte Preta. Ver se na Várzea tem algum técnico bom aí pra assumir essa bomba aí, a troco de umas 3, 4 cervejinhas. Porque cara sério não vai aceitar isso não, viu? Desculpa, mas o time tá perdidaço.
Valeu, Batista. Bom programa. Abraço, muito obrigado. O Tigrão hoje nos Donos da Bola na Band, ele desenvolveu um raciocínio que é absolutamente verdadeiro. A Ponte não conseguirá contratar um técnico de nomeada do primeiro escalão. Vai contratar o primeiro escalão, que eu estou dizendo, é o primeiro escalão da Série B, né? Vai contratar um treinador que esteja em começo de carreira, até exemplifiquei. Danilo, começo de carreira. Ou técnico que esteja em baixa, que é o caso do Gilson Kleina. Ambos necessitam de vitrine e a Ponte é uma grande vitrine. Então, nessa situação, a Ponte pode sim contratar um treinador baseado nisso, que tenha possibilidade de vir, que não tenha um alto salário e que aceite trabalhar nas condições que a Ponte Preta tem no momento. Então, a Ponte é uma vitrine bastante significativa. Isso é chamativo. Outro ponto, está disputando a Série B, que é um campeonato que tem uma visibilidade muito grande. Então, se vem um treinador que não está necessitando urgentemente, quer dizer, todo mundo precisa de dinheiro. Mas se o cara tem uma reserva e tem condição de esperar um tempo e tem possibilidade de ficar trabalhando aí alguns meses sem receber, ele pode aproveitar a vitrine que é a Ponte e a visibilidade do campeonato da Série B. Se fizer um bom trabalho, ele vai alavancar a carreira. Ele vai conseguir se reinserir no mercado, que é o caso do Gilson Kleina, ou se inserir no mercado, que é o caso do Danilo. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, boa noite. Me tira uma dúvida. Se a Ponte Preta sofreu o transfer ban, ela pode contratar um técnico? Só vale para jogador? Não vale para técnico também? É Luiz Antônio de São Carlos, São Paulo. Luiz Antônio, não vale para treinador, só vale para jogador e também não vale para renovação de contratos. Se tiver um contrato vigente, por exemplo, com o time e o contrato venceu, pode fazer a renovação e continua valendo. Só não vale para novos contratados. Então a Ponte não pode contratar nenhum jogador, mas pode renovar contrato e pode também contratar treinador, mesmo estando no transfer ban, tá bom? Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região e, claro, também aqui em Campinas. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando a respeito do mercado da bola, né? O Santos, o São Paulo e também o Remo sondaram a situação do Paulo Henrique Ganso. Ele está afastado do Fluminense e não deve mais vestir a camisa do Flu.
ou seja, ele pode se transferir a partir da janela do dia 20 de julho e deixar a equipe do Fluminense. O Gabriel Brazão, ontem ele acabou atuando pelo Santos na vitória santista na Sul-Americana, mas também tem a possibilidade dele deixar a equipe do Peixe. Existia a chance dele não ser utilizado nem no meio de semana na Sul-Americana e nem no final de semana pelo Brasileirão, mas ele acabou conversando com os dirigentes, acabou entrando em campo ontem e pode entrar em campo no final de semana. Ele que vem sendo considerado, né, uma moeda importante para a equipe do Santos, que está precisando de dinheiro nesse momento. E o Laércio Aquino é o novo técnico do Brasil de Pelotas, time que está disputando a Série D de dado do Campeonato Brasileiro, está apenas na 4ª posição do Grupo H, com apenas 9 pontos somados. Série D, que é transmitida na tela da Band. Inclusive, sábado tem um jogo entre 15 de Piracicaba contra a equipe do Noroeste a partir das 5 da tarde. E pela Série C, o próximo adversário do Guarani anunciou o novo treinador, né? O Amazonas, o Rodrigo Santana, oficialmente já anunciado pelo Amazonas, deve estrear no comando do time de Manaus contra o Guarani no próximo domingo, 4 da tarde, no Brinco de Ouro. Batista. 17h26, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Bebê. Então, se eu não estiver enganado, a janela de contratação só abre lá para o final de julho. Ou seja, o Brian Borges só jogaria pelo Guarani caso o Guarani classifique para a segunda fase da competição. Não sei se valeria a pena contratar o jogador só para isso, ok? Um grande abraço a todos aí, uma boa noite. Abraço, muito obrigado. Sim, a janela abre 20 de julho e até lá o Brian Borges não pode jogar. Ele ficaria treinando, pode treinar, não há nenhum problema, mas só poderá jogar a partir do dia 20 de julho. Deixa eu ver aqui, acho que não tem a data ainda, né, da última partida dessa primeira fase. São 19 datas. Deixa eu ver se a tabela aqui tem pelo menos a data do último jogo, que vai ser no dia 30. Tabela básica, né? Evidente que pode modificar aqui com relação à antecipação ou retardar, mas a tabela básica marca para o dia 30 de agosto. Então, se o Brian Borges for contratado, ele estaria disponível a partir do dia 20 de julho até o dia 30 de agosto. 1 mês e meio de competição. Então, aí que o Guarani tem que avaliar, né? Se vale Batista, a pena 1 mês e meio de competição, o Guarani vai se classificar, tá? Aí pode ter alguns solavancos, como aconteceu diante do Ituano, mas tudo indica que o Guarani vai se classificar. Então, o Brian, nessa primeira fase, o Brian Borges teria 1 mês e meio, 1 mês e 10 dias de atividade. E aí depois a fase mais importante, 8 times se classificam, serão divididos em 2 grupos de 4, aí turno e retorno, 6 jogos para definir o acesso do Guarani na competição. Oi, Bebê. São mais 6 jogos antes de abrir a janela, né? Contando com esse jogo do final de semana, serão mais 6 jogos. Aí o último jogo antes de abrir a janela para o Guarani vai ser no dia 12 de julho. Dia 12 de julho contra o Paysandu lá na Curuzu. São 6 jogos antes de abrir a janela. Dia 12 de julho é um domingo. E uma semana não terá jogos. Semana do dia 18, 19 e 20. Não teremos jogos da Série C do Brasileiro. A Série C só volta depois no dia 25 de julho.
25, 26 e 27. Dia 27 de julho, contra a Inter de Limeira, uma segunda-feira no Brinco, já vai ser o primeiro jogo com a nova janela. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. A todos, um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira. Dos nomes avaliados pela diretoria da Ponte para o comando técnico, qual deles você considera que melhor se encaixa no atual cenário do clube? O Brigatti. Ele é melhor do que os técnicos, tecnicamente falando, que estão sendo especulados? Não. Mas a situação não é só a sabedoria do técnico. É o ambiente. Você precisa... A Ponte não tem tempo para tentar reagir no campeonato. Eu escolheria o Brigatti. Guarani acertaria em contratar Brian Borges? Bom jogador. Se tiver alguma possibilidade, acho que caso seja possível, é um bom jogador e pode ajudar o Guarani. Batista. São 17h30 em Campinas. Quer apostar em final? Vai de kto.bet.br. A Copa de Clubes mais competitivas do mundo vai ser decidida em um jogão entre PSG e Arsenal. E para ninguém ficar de fora, tem chance extra na KTO. Se você fizer o palpite e acertar, é só sacar o dinheiro na hora que quiser. Mas, se não acertar, pode ficar tranquilo, viu? Você ainda ganha até R$30 em aposta grátis para tentar de novo. Promoção assim, é só na KTO. Pode apostar. Baixe o app da KTO e jogue com confiança. Confira os termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPAMF 2093/2024. São 17h32 em Campinas. Ouvinte hoje pode participar aqui de sorteio. Tem presentes, hein? Hoje aqui no Esporte em Debate pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 3 ganhadores e cada um vai levar 4 ingressos para o Termas de São Pedro. 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Para participar, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá onde o pessoal deixa comentário, tem um link que está fixado no topo da página. Clique nesse link, vai para um formulário. Preencha o formulário e pronto. Você já estará participando. O sorteio será realizado durante o programa Esporte em Debate. É indispensável que o participante esteja acompanhando a transmissão no momento do sorteio. Esse é o único jeito de saber se você ganhou ou não. Então, ouça o programa e aí, se o seu nome for falado, pronto, você ganhou e já pode retirar o presente. A retirada até o dia 1º de junho, aqui na recepção da Band. Fica na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Repito, das 9 às 13 e das 14h30 até as 17h30. 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Participe e boa sorte para você.
17h34, Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, o nosso contato nesse momento aqui no Esporte em Debate é com o advogado Dr. João Felipe Artioli, ele que é um dos responsáveis aí pela ação movida por alguns conselheiros da Ponte Preta pedindo o afastamento do Dr. Torrano da presidência do clube, e hoje a gente vai bater um papo aí com o Dr. João Artioli para explicar um pouco mais para o torcedor pontepretano sobre essa ação. Doutor João, primeiramente, boa tarde para você, um prazer enorme estar falando contigo aqui na Rádio Bandeirantes e obrigado por nos atender aqui na RB. A gente vai tentar restabelecer o contato com o Dr. João. A gente consegue ouvir alguns ruídos. Oi, agora eu estou ouvindo você, Pedro. Oi, tá me ouvindo, doutor? Estou sim. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos da Rádio Bandeirantes e os ouvintes. Doutor, eu gostaria que você inicialmente explicasse para o torcedor pontepretano, até aquelas pessoas um pouco mais leigas que não têm tanto conhecimento assim da legislação, das nomenclaturas, sobre esse pedido de um grupo de conselheiros aí do clube, justamente para o afastamento e a destituição do Dr. Luiz Antônio Alves Torrano da presidência do clube, como você foi procurado por esses conselheiros e os motivos para esse pedido. Na verdade, existe um grupo até maior do que os próprios autores que estão na ação, que já vinham acompanhando situações da forma como vem sendo tratado tudo dentro da Ponte Preta. E quando nos deparamos com essa situação de irregularidade do Estatuto Social. De uma forma bem objetiva, o Torrano ele pede a sua renúncia de forma irretratável e irrevogável em 2021. Ela é recebida pelo presidente do Conselho Deliberativo, à época do Dr. Tagino, que recebe, acolhe e, em uma assembleia subsequente, inclusive ratifica a sua renúncia, que redunda no deferimento, então, de sua exclusão dos quadros associativos da Ponte Preta. E ela se confirma especialmente porque há toda a sucessão cronológica. Um conselheiro nato suplente ocupou a vaga deixada pelo Torrano e um conselheiro contribuinte ocupou a vaga desse conselheiro nato suplente. Então, tudo isso preenchido, ele somente pelas regras do Estatuto, somente poderia voltar depois de 3 anos. E alguns dos requisitos, além desse tempo, desse lapso de 3 anos, seria ele fazer um pedido, ele pessoalmente, de retorno, além de seguir outras burocracias internas. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que em 2023, em janeiro, o então presidente da Ponte Preta diz, inclusive, isso está registrado em ata, que, por vontade sua própria, pede que seja colocado em votação o retorno de Torrano como conselheiro nato titular, com os mesmos direitos, com as mesmas prerrogativas, atropelando as regras estatutárias. Isso acabou sendo aprovado. E ainda que se considerasse esse retorno do Torrano como conselheiro nato titular, ele não preencheria os requisitos para concorrer à presidência, porque o estatuto ele é muito claro de que para concorrer à presidência é necessário que se tenha 12 anos de efetividade associativa contínua, algo que ele não tem, porque a partir do momento que ele foi excluído, todo o tempo anterior não se computa mais. Então, de uma forma bem resumida, essas são as violações que nós identificamos. E uma outra dúvida, o doutor Torrano assumiu em janeiro, vocês já tinham conhecimento dessa saída dele, depois a volta para o conselho? Por que essa ação não foi movida anteriormente? Porque agora em maio surgiu essa ideia, essa ação desse grupo de conselheiros? Pedro, como até para vocês da imprensa é difícil conseguir informações atualmente lá na Ponte Preta, imagine como que é para os conselheiros e para os advogados. Então, ter toda essa informação, ela demandou tempo porque não foi fácil. Até porque os indícios do que havia acontecido, nós fomos descobrindo aos poucos em razão de outros processos. E as informações que nós encontrávamos ali
nós começamos a pesquisar, esses conselheiros começaram a ir atrás e assim encontraram. Com toda a documentação que nós fomos juntando ao longo do período que se começou a apurar, até desenvolver a ação, que não é uma ação simples, ela precisa ser feita com cuidado, até porque nós estamos falando da organização administrativa de um clube de futebol, então esse tempo acabou decorrendo muito por isso, mas as informações elas eram muito difíceis, tanto é que a assembleia que se pede ao retorno do Torrano, ela sequer consta no edital, e o edital serve justamente para dar essa publicidade, ou seja, o intuito nunca foi a transparência, então por isso que acabou levando esse tempo. Batista, doutor João Felipe Artioli ao vivo com a gente aqui no Esporte em Debate. Doutor João Felipe Artioli, um abraço, muito obrigado por atender aqui a reportagem da Rádio Bandeirantes. É uma curiosidade até, né? Porque se fosse qualquer uma outra pessoa que não tivesse a formação do doutor Torrano, o erro poderia ser cometido. Agora, o doutor Torrano foi mais de 30 anos aí juiz, né? Dirigiu o Fórum de Campinas. Então, como é que uma pessoa com essa formação iria cometer um erro desse jeito, sabendo que futuramente poderia ter um tipo de problema? Ele não iria estudar o estatuto antes para saber se existia essa brecha ou não? Como é que se avalia uma situação como essa, sendo ele o presidente, o doutor Torrano, e com o conhecimento profundo das leis que regem esse país, e evidente, deveria ter consultado o estatuto, hein, doutor? Boa tarde, Batista, um prazer falar com você novamente. É muito difícil fazer um juízo de valor tão pessoal, né, e tão íntimo, por assim dizer, porque nós não temos como avaliar o que se passou, o que se pensou. O que nós podemos falar de modo muito prático é que, a princípio também, eu não tenho como confirmar isso, o Torrano ele não tinha conhecimento de que ele estava sendo recolocado, né, até pelo conteúdo e pelo teor da ata, em que o presidente, então, à época, diz claramente que é uma vontade dele, um pedido que partiu dele. Se o Torrano, como eu disse, tinha ou não conhecimento, nós não temos como saber, vamos descobrir provavelmente no andamento processual, o que não muda a nulidade, para deixar bem claro. Agora, de fato, quem tem um conhecimento jurídico é para se verificar se há ou não há uma ilegalidade, até por se tratar da própria pessoa. Mas o que é mais marcante, do meu ponto de vista, é que o estatuto ele é muito claro no sentido das atribuições do presidente da diretoria executiva e do presidente do conselho fiscal, do conselho deliberativo, perdão. E para ambos existe o dever de observar o estatuto, de cumprir o estatuto e de fazer cumprir o estatuto. Então, a partir do momento que se coloca em pauta o retorno do Torrano da forma como foi feita, o presidente, à época, ele não cumpriu o estatuto e nem fez cumpri-lo. E o órgão que deveria fiscalizá-lo, que é o Conselho Deliberativo, na pessoa do presidente à época, Dr. Tagino, ele tinha a obrigação de fazer cumprir o estatuto na hipótese, né, que foi o caso de descumprimento. Então, neste momento que o processo se encontra e do que nós temos de informação, o que eu posso dizer, de fato, quem tem algum conhecimento jurídico pode, eventualmente, questionar a situação ou a forma ao ler o Estatuto Social, e até por ser informação jurídica, entendo até que tem uma certa obrigação pela posição que está dentro do clube. Agora, quem deveria, de fato, fazer cumprir o Estatuto, a partir do momento que ele começou a ser descumprido, era o presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Tagino, e ele foi omisso nessa situação. Estamos conversando com o Dr. João Felipe Artioli e a ICH. Sua pergunta, por favor. Boa noite, doutor. Um prazer muito grande falar com você. E a pergunta é muito objetiva. Em se concretizando essa nulidade, não é? Acontecerão novas eleições, até para o pessoal que é mais leigo entender qual é o par e passo daqui para frente. Boa noite. Boa noite, CH. É um prazer falar com você também novamente.
Até para o torcedor entender que eu vi muito nas redes sociais esse questionamento, né? A questão dessa nulidade, ela é personalíssima, né? A pessoa, conselheiro Torrano, certo? Então, nós pedimos essa nulidade especificamente, e a sucessão natural pelo estatuto é o primeiro vice-presidente, Marco Eberlin, assumir, e até porque não queremos contrariar o estatuto, já que é justamente isso que nós estamos defendendo no processo, é a preservação do estatuto. Agora, é possível, dependendo do resultado dessa ação, que essa nulidade, se confirmada, ela teria fatalmente, ou poderia ter fatalmente, efeitos sobre a eleição, ou só da diretoria executiva, a depender do alcance, ou de todos os órgãos estatutários da Ponte Preta que foram eleitos após a formação do Conselho Deliberativo. Talvez os torcedores possam não saber, mas a forma de eleição na Ponte, como na grande maioria dos clubes de futebol, ela acontece em duas fases. A primeira é para formar o conselho, que é formado metade pelos conselheiros natos e metade pelos conselheiros eleitos, quando tem a formação das chapas, e existe entre aspas, um segundo turno, uma eleição indireta. Quando o conselho é formado, aí é formada uma chapa interna, onde se coloca presidente, primeiro vice, segundo vice, conselho fiscal, conselho deliberativo e demais órgãos. Então, dependendo da nulidade, ela pode sim irradiar aos outros poderes. Se isso acontecer, se for só da diretoria, o presidente do conselho deliberativo atual, o Abdala, ele vai ter o prazo estatutário, salvo engano, de 30 dias para chamar uma nova eleição. Se ela irradiar para muito além do que a diretoria executiva, mas para todos os órgãos, aí vai ser necessária uma intervenção, isso precisa ser analisado depois no caso, efetivamente, para aí sim, também, de mesmo modo, chamar uma nova eleição interna para que se constituam os poderes. Breno Beretta, a sua pergunta ao doutor Artioli. Um abraço para o doutor Artioli. Eu gostaria de saber o seguinte, né? Vocês, conselheiros também que fazem parte da oposição da Ponte Preta, vocês não pretendem se juntarem para tentar mudar o estatuto da Ponte, algo que já deveria ter sido feito desde outras gestões, e essa gestão é claro que está utilizando o mesmo estatuto até para vitória nas últimas eleições, mas esse estatuto da Ponte é muito ruim, isso a gente já falava desde outras gestões. Vocês não pretendem, vocês têm algum outro plano também com relação a isso? Um abraço. Um abraço, Breno, boa noite. É só uma correção, eu não sou conselheiro da Ponte, tá? Nós representamos os conselheiros, mas a sua pergunta ela é pertinente. Inclusive, começou-se até a descobrir, me permita fazer esses parênteses, essa situação do Torrano por conta da alteração do estatuto no final de 2023, porque o nome dele não constava na lista de conselheiros aptos a participarem da Assembleia. E nós verificamos que havia uma assinatura dele avulsa ali. Né? E ali que, na verdade, que se começou se levantou essa lebre, por assim dizer. Mas, como eu disse, em agosto de 2023 houve uma alteração estatutária. De fato, o estatuto anterior, a última alteração dele tinha sido feita em 2015. Então, aconteceu essa modernização, por assim dizer, mas ainda assim existem pontos desse estatuto, mesmo esse que foi alterado em 2023, ele precisa ser revisitado, até pela forma como ele engessa e por muitos pontos dele, aqui não dá para entrar nessas minúcias, que vão contra o próprio Código Civil. É claro que ele foi também alterado em alguns pontos de forma casuística, ou seja, em razão do que aconteceu na eleição de 2021, com exclusão de conselheiros, com os processos que aconteceram. Então, esse estatuto também ele foi alterado. Tem muitos pontos muito bons que modernizaram, mas outros que foram ajustados para, inclusive, inviabilizar que conselheiros questionem, discutam a sua situação dentro do conselho. Então, ele precisa ser alterado nesse sentido, porque ele não foi feito para atender a Associação Atlética Ponte Preta. Ele foi feito para atender outros interesses.
Doutor João Felipe Artioli, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Um abraço, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e é sempre um prazer falar com vocês. Grande abraço. Conversamos com o doutor João Felipe Artioli, advogado que representa um grupo de sócios e conselheiros da Ponte Preta, pedindo a destituição do presidente Luiz Torrano. 17h49, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate da Bandeirantes. Bom, rapidamente aqui para o Fala Galera da Ponte, dos nomes especulados, qual seria o mais indicado, ou qual será que vem. Eu não vou colocar nenhum nome aqui, já falei hoje na hora do almoço nos donos da bola, que eu acho que quem vier, se for obviamente convidado pela Ponte, vai vir por conveniência, e sempre é por conveniência, se não nesse momento financeira, mas de uma maior divulgação do trabalho, porque a Ponte é uma grande vitrine, queiram ou não. Então, ou será um treinador que está em baixa, mas que é experiente, ou será um treinador emergente, que ainda não dirigiu profissionalmente nenhuma grande equipe, dirigiu em nível de categoria de base, como é o caso do Danilo, dirigiu o Sub-20 do Corinthians, mas profissionalmente não. Então, um treinador em início, que ainda não tem nenhuma visibilidade, não tem nenhum currículo que chame a atenção, poderia aceitar. O cara aí absolutamente realizado financeiramente, sabe que vai ter dificuldades aí pelo atual momento da Ponte, com a questão de pontualidade nos recebimentos, mas pode apostar, por ter a independência financeira certamente já conquistada, pode apostar aí numa vitrine para divulgar e para tentar consolidar-se como treinador de futebol profissional. Esse seria o caso do Danilo. Ou alguém que já tem bastante experiência. O Kleina tem bastante experiência e tem um histórico muito positivo na Ponte, exceto na sua última passagem, onde ele não foi bem. Inclusive, o último jogo foi uma derrota por 3-0 num derby no Brinco de Ouro da Princesa, onde ele foi demitido já nos vestiários após a partida. O Kleina também é um cara que deve ter uma situação financeira, se não absolutamente de independência, mas minimamente confortável. E está precisando dar uma retomada, dar um up na sua carreira. E ele tem, volto a dizer, queiram ou não, os números estão aí, as estatísticas estão aí, ele tem acesso de Série A para a Série B, de Série B, para a Série A, ele tem vice-campeonato paulista, ele tem uma batida na trave de acesso novamente em 2018, naquele jogo do 0-0, onde a Ponte deu bobeira contra o Avaí no sábado à tarde de 2018, lá em Florianópolis. Ele tem uma manutenção da Ponte em 2012, além do acesso em 2011 para a Série A, uma manutenção que quando ele sai, vai para o Palmeiras, ele já deixa a Ponte numa situação confortável. Então, é um cara que hoje não tem uma carreira de grande visibilidade. Não vem nos últimos anos realizando grandes trabalhos, até porque também trabalhou com equipes absolutamente limitadas, equipes sem expressão e equipes também que montaram elencos muito modestos. Então esse seria o segundo viés, seria o Kleina, se falarmos de um experiente, mas a gente sabe que ele tem muitos simpatizantes pelos lados do estádio Moisés Lucarelli, inclusive junto à torcida, e também tem rejeição. Então a diretoria sabe disso, seriam essas duas pontas. Ou um que viesse para tentar mostrar que pode ser treinador e utilizar a Ponte como uma vitrine de expressão, ou, eventualmente,
um que já tem visibilidade, mas que está em baixa. Mas eu prefiro não arriscar nada e nem dar nenhum tipo de parecer, até porque não é função nossa, e até porque também a Ponte oficialmente ainda não se manifestou e não admitiu publicamente que tem procurado esse, aquele ou aquele outro. É isso, com relação ao Fala Galera da Ponte. E com relação ao Fala Galera do Guarani, né? Ele acertaria, Guarani, em trazer o Brian Borges? Bom, essa eu vou me estender menos. Se o cara foi muito bem e é um dos destaques do time da Ponte, apesar da campanha ruim, o problema não é o Brian Borges. Numa Série B, ele é destaque. Na Série C, ele seria um grande destaque com ainda muito mais ênfase. Portanto, se o Guarani contratar o Brian Borges, certamente estará acertando. 17h55. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados, e o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Ô Pedro Piscinato, a Ponte não tem treinador, não anunciou o treinador, mas tem treino. O time se apresentou, né? Hoje de manhã. E o Gabriel Remédio também deu linha na pipa. Puxou o carro. Não tem nada a ver com o Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana foi para o Amazonas, mas o Gabriel Remédio não foi com ele, né? Mas não está mais na Ponte. E aí, quem é que está treinando ou quem é que tem possibilidade de treinar, uma vez que saiu o treinador e saiu também o auxiliar? Quem ficou no comando? O outro auxiliar técnico da Ponte Preta, o outro auxiliar técnico da casa, o Edson Boaro. O Edson Abobrão, assim como o Gabriel Remédio, era também auxiliar técnico da Ponte Preta. Como você bem disse, o Gabriel Remédio também pediu para deixar o clube por todos os problemas financeiros, enfim. E aí, o Edson Abobrão, que recentemente também teve um episódio de quase saída, depois retornou, fez um acordo ali com a diretoria pontepretana. Estou tentando confirmar, mas pela lógica acredito que é o Abobrão quem tenha dado o treino hoje pela manhã no CT do Jardim Olina. O elenco se reapresentou hoje pela manhã, treinou hoje, treina amanhã, sexta, sábado e domingo, antes de encarar a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto aqui no Majestoso, uma partida muito importante. Na segunda-feira, atualmente o Botafogo também está na zona de rebaixamento, é o primeiro time que abre aí a zona da degola, 17ª posição, 9 pontos conquistados, 2 pontos a mais que a Ponte Preta. Portanto, um confronto direto. A Ponte Preta, caso vença o Botafogo, passa a equipe de Ribeirão Preto na tabela, e é claro que seria muito importante para sair, pelo menos momentaneamente, dessa zona de rebaixamento, reencontrar o caminho das vitórias. E é claro que o departamento de futebol da Ponte Preta segue trabalhando o dia inteiro. Foram feitas reuniões dentro do estádio Moisés Lucarelli, a diretoria
na busca por esse novo treinador da Ponte Preta. A gente citou alguns nomes ontem, alguns nomes que foram procurados, foram sondados pelo departamento de futebol, mas recuaram do convite, casos como do Mazola Júnior, do Humberto Louser, o Roger Silva também, que atualmente está no América Mineiro. Outros nomes seguem sendo sondados pela diretoria, como do Kleina, Alan Al. A Ponte Preta chegou a fazer uma sondagem pelo treinador que deixou o Londrina, até dirigiu o Londrina no início deste campeonato brasileiro da Série B. Pelo Londrina, nesta temporada, foram 21 jogos, apenas 6 vitórias. Teve um início ruim ali no Campeonato Brasileiro da Série B, acabou sendo substituído pelo Rogério Micali, que inclusive fez sua estreia aqui contra a Ponte Preta. Outro nome que está ali no radar da Ponte Preta também, um nome que foi oferecido ao departamento de futebol, é o do Danilo, ex-jogador, meio de campo, defendeu o Corinthians, defendeu o São Paulo, bicampeão mundial justamente por esses clubes. O Danilo, no início deste ano de 2026, estava dirigindo a equipe de Pouso Alegre, de Minas Gerais, pela equipe mineira. Foram 10 jogos com 4 vitórias, um número muito ruim, 5 derrotas, 4 vitórias e um empate. Esses foram os números do Danilo à frente do Pouso Alegre. Ele que começou a carreira dele no Sub-20 do Corinthians e depois, como eu disse, estava no Pouso Alegre aí. Então esses são alguns nomes, Batista, de treinadores que estão no radar do departamento de futebol da Ponte Preta. Ontem a gente até falou que a expectativa era que a diretoria anunciasse e apresentasse um treinador ainda nesta quarta-feira, mas acho pouco provável. Isso deve ficar para o fim da semana, Batista. São 18 horas e 1 minuto. Continue participando. Tem presentes para você hoje. E é sorteio. 3 ganhadores, hein? Molezinha. 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Para participar, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat tem um link, clique no link, vai para um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará participando. O sorteio será realizado durante o programa, mas a única maneira que você tem de saber se ganhou é ouvindo o programa. A retirada será até o dia 1º de junho. Participe e boa sorte para você. 18 horas e 2 minutos. Diogo Fagundes. Qual o valor que o marketing da Ponte paga em relação ao TC10? Responde no ar, por favor. O marketing da Ponte Preta o TC10 não está no ar. O contrato com a Bandeirantes venceu em dezembro do ano passado e o contrato não foi renovado. Portanto, não tem nenhum contrato no ar com propaganda do TC10 da Ponte. Tá bom, Diogo Fagundes, ouvinte no ar. Fala, meu amigo Batistão, como é que você tá, rapaz? Beleza? Aqui é o Wellington de São José dos Pinhais. Rapaz, eu ia mandar pra você alguma coisa sobre a Ponte Preta, mas tô até tão desanimado que fala pra você, tá difícil, hein? Então vou aproveitar e mandar um abraço pros meus amigos aí de Campinas, aí, do São Fernando. Cabeça, Theo, Rony, Dinhão, Eli. Mas uma galera aí que eu até esqueci o nome aí. Beleza? Manda um abraço pra todo mundo aí e pra vocês também aí da bancada aí. Aproveitar que hoje eu tô passando por Campinas, tô ouvindo a rádio aí. Abração, hein? Tudo de bom. Abraço, muito obrigado. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa Sul-Americana. Ontem o Santos esteve em campo, venceu o Deportivo Cuenca pelo placar de 3-0 e com o resultado de vitória fora de casa do Recoleta sobre o São Lourenço da Argentina, o Peixe está classificado, vai para os playoffs da Sul-Americana. Quem também garantiu vaga foi o Grêmio, que empatou por 2-2 contra o Montevideo City Torque. Vai também para os playoffs, o time uruguaio avança na primeira colocação do grupo. São Paulo também garantiu o primeiro lugar, venceu Boston River pelo placar de 2-0, jogo, aliás, que você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje a definição dos demais classificados. 7h tem Vasco e Barracas Central. Hoje também tem o Botafogo na Venezuela contra o Caracas. O Botafogo já está classificado. Quer terminar na liderança, né? Ter a melhor campanha aí da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Lembrando que na Sul-Americana apenas o primeiro colocado de cada grupo se garante diretamente nas oitavas de final. O segundo colocado disputa um playoff contra um terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores da América. Por falar em Libertadores, ontem o Flamengo derrotou o Cusco pelo placar de 3-0. Já havia garantido a primeira colocação do grupo e agora espera a definição dos outros jogos, mesmo porque esta é a sexta e última rodada da fase de grupos, para saber se termina com a primeira colocação no geral. Mirassol também se classificou. Perdeu para o Lanús pelo placar de 1-0, aliás, já tinha assegurada a sua classificação à próxima fase. Hoje tem o Corinthians, 9h30 contra o Platense. O Timão já está classificado. Amanhã será a vez do Palmeiras. Aliás, no grupo do Flamengo, o Flamengo termina com 16 pontos. O Estudiantes também se classificou com 9 pontos. E no grupo do Mirassol, quem terminou na primeira colocação foi a LDU, 12 pontos, e o Mirassol, portanto, vai para as oitavas de final na segunda colocação do grupo. Hoje é dia de Copa do Nordeste com a definição dos finalistas da competição regional, uma das mais disputadas, Copa do Nordeste. Hoje, portanto, tem 9h30, Sport e Fortaleza. Primeiro jogo, o Sport venceu fora de casa por 2-1, joga por um empate. E hoje também, 9h30, tem ABC e Vitória. Primeiro jogo, Vitória venceu pelo placar de 6-2. Portanto, hoje é a definição dos finalistas da Copa do Nordeste. Hoje também na Copa Centro-Oeste, que faz parte da Copa Verde, a grande decisão da competição entre Rio Branco do Espírito Santo e Anápolis. No primeiro jogo, o Anápolis venceu pelo placar de 3-0. Amanhã, a definição do campeão da Copa Norte entre Nacional do Amazonas e Paysandu. Primeiro jogo, o Papão venceu por 1-0. Lembrando que os dois finalistas, ou os dois times que conquistarem os seus respectivos campeonatos, no caso, Copa Centro-Oeste e Copa Norte, vão disputar a final da Copa Verde. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18:09, já noticiário do Guarani. Destaques para o noticiário dentro de instantes em BB. Bom, Batista, já eu vou falar sobre a preparação do time do Guarani para esse jogo importante que o Guarani tem pela frente no domingo diante do Amazonas. Falar nesse possível interesse também do Brian Borges e até responder a um ouvinte que questionou ontem, que é um assunto muito importante, sobre qual é a multa que o Guarani tem que pagar ou o mesmo valor que o Guarani tem que pagar com relação ao Carlos Eduardo, se quiser ficar com o Carlos Eduardo em definitivo, porque o Guarani tem opção de compra e ele está emprestado. Então já todos esses detalhes, Batista. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional. Apenas R$ 69,90 para retirar no restaurante. Vou repetir, pizza grande apenas R$ 69,90 para retirar. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto, milho. Peça sua e faça a festa onde quiser. Mas, se preferir, fique lá na comodidade do Ponto 10 e aproveite. Salão climatizado e tem rodízio de pizza somente R$ 59,90. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10,00. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, na região central de Campinas. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante nas noites de terça a sábado. Bandeirantes! Bom, Tigrão, uma pergunta aí sobre a Ponte. Ainda não tem o treinador, não sabemos se vai conseguir contratar o treinador para dirigir o time na segunda-feira. Hoje é quarta, né? Se contratar hoje ou amanhã ainda dá tempo, mas tudo indica que não vai conseguir. E o Pedro Piscinato deu a informação com a saída do Gabriel Remédio. Ficou o Abobrão, ele que dirigiu, ele que recepcionou o elenco da Ponte hoje de manhã. E vai ministrar os treinamentos até lá, o jogo da segunda-feira. O Edson Abobrão, na sua opinião, ele tem condições, caso a Ponte não consiga contratar um treinador, de dirigir o time da Ponte na segunda-feira em Tigrão. O Batista, é claro que tem condições. Já foi treinador profissional, já foi treinador da base, já dirigiu o time aí da Ponte em 2 oportunidades consecutivas em Taça São Paulo. Mas antes de trabalhar na Ponte, como técnico, o Edson trabalhou aí em equipes de menor expressão como treinador profissional. Então, jogou bola há muito tempo, disputou Copa do Mundo, trabalhou com grandes treinadores. Claro que tem condição de dirigir. Agora, se dizer assim, a solução, aí os resultados é que vão dizer. Agora, emergencialmente, se o Remédio não está mais, se o Rodrigo Santana também não, se a comissão técnica praticamente se dissolveu, quem que é o auxiliar fixo do clube? É o Edson.
Então quem tem que dirigir é ele, não tem muito por onde. Ah, mas por que não coloca o João Brigatti? Não, o João Brigatti tem outro cargo. O João Brigatti é executivo de futebol, coisa do tipo, é questão de nomenclatura. Mas é o cara da administração do futebol, das contratações. É o elo entre a comissão técnica e a diretoria executiva, é isso. Já o Edson não, o Edson hoje é um cara de campo. E inclusive figura no banco aí em todas as partidas. Então, o ideal, eu não acredito que o Edson seja efetivado, não é nem questão de ter condições ou não, eu acho que não está no planejamento nesse momento, né? Eu acho que aí seria assim jogar o Edson numa grande fogueira, e ele nem merece isso, talvez ele queira. Ah, do jeito que tá, eu vou lá, vai que, né? Eu dou um jeito aí, como diria aquele outro, eu se consagro, entre aspas. Pode ser, mas eu acho que não seria a melhor indicação para ser efetivo ou efetivado. Agora, numa situação emergencial, no momento, se o treinador não estiver aí para dirigir já amanhã, porque não adianta ele dar um treino sexta e me engana que eu gosto sábado, aí concentra domingo e joga segunda. Aí não adianta, teria que ser para a próxima partida. Então, emergencialmente, nesse momento, e diante do desenho todo que se apresenta e das circunstâncias, é o nome mais indicado. São 18 horas e 15 minutos, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, boa noite a todos aí. Marcelo de Barão Geraldo. Ô Batista, lamentável, né? Ponte Preta, lamentável. Qual o efeito dessa ação, se ela tiver fundamento? Vamos mudar, vamos voltar ao Marca Berlim. Giovanni de Marzo já esteve na Ponte e não fez nada. Esses conselheiros também já devem estar há muito tempo e não fazem nada. Bom, enfim, as moscas só mudam de lugar e o negócio fede a cada dia mais. Lamentável, infelizmente tem muito o que falar da Ponte Preta, não. Eu acho que é a insolvência. Grande abraço. Abraço, boa tarde, Batista, a você e a bancada. Batista, minha pergunta é para o Breno, que tem um grande conhecimento no mundo do futebol. Minha pergunta é se ele sabe se o time do América Mineiro está com os salários atrasados, porque a campanha do América é pior do que o da Ponte Preta. Bom, a Ponte, todos nós, pontepretanos, sabemos o que está acontecendo e não precisa nem está comentando. Mas o América, eu não sei o que está acontecendo. Eu sou pontepretano, mas como mineiro gosto do América. E as rádios de BH só falam do Atlético e Cruzeiro. Certo, Batista? Um abraço e boa semana a todos vocês. Aqui é o Toninho, de Hortolândia. Ô, Toninho, abraço para você, muito obrigado. Li aqui na íntegra a sua mensagem, tá bom? Abraço para você, obrigado pela participação. Ô, bebê, a pergunta foi encaminhada a você. América Mineiro tem conhecimento? Perdemos o som aqui do Breno Bebê. Oi, Batista. Agora sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu tô mandando uma mensagem aqui e daqui uns 10, 15 minutos eu já vou ter essa resposta do ouvinte sobre essa situação do América. Já é só ele ficar na escuta que já eu respondo isso daí. Eu achei uma matéria aqui, Batista, do início desse mês de maio, confirmando que o América está com salários atrasados, direitos de imagens também dos atletas. Situação do América também não está fácil financeiramente. Inclusive, o América vem sofrendo com esses atrasos também desde o ano passado. A Ponte Preta perdeu alguns jogadores que foram para o América, o Maguinho, o Emerson Santos, depois até o treinador à época, o Alberto Valentim. E logo em seguida já começaram a surgir também essas notícias de atrasos salariais. E agora uma notícia do início desse mês de maio, confirmando aí os atrasos salariais no América.
18 Logos Materiais Elétricos, a loja de materiais elétricos de Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento da Logos, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos. 18h20, informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, eu conversei agora há pouco com o representante, o empresário do Brian Borges, né? Eu até tinha conversado com ele na hora do almoço por mensagem do WhatsApp, mas como ele está fora do país, ele está em Portugal, então está com várias demandas, não deu tempo dele me ligar. Então a gente conversou agora há pouco rapidamente e ele me disse o seguinte, que o Brian Borges hoje é jogador da Ponte Preta, ele não abriu com relação a propostas que o Brian Borges tenha. Eu até falei, pelo que eu sei, o Guarani já teve o interesse nele, né, no momento que ele estava acertando com a Ponte, um pouco antes, e que agora teria voltado o interesse, porque o próprio Guarani, os representantes, né, a diretoria do Guarani não vai comentar sobre negócio oficialmente. Aí ele me disse o seguinte, olha, para o Guarani ele não vai. Eu falei, posso cravar, independente de proposta do Guarani, esse tipo de situação? Ele falou, pode. Para o Guarani ele não vai. Até questionei, como que fica a situação a partir de agora, né? Ele que está afastado, aí ele não quis me revelar. Ele até citou que ele tem mais um jogador na Ponte Preta, que é o Baianinho, né? E ele me disse o seguinte, olha, pode cravar, Brian Borges não vai ser jogador do Guarani. Quer comentar a respeito dessa situação, Batista, antes de eu prosseguir com o noticiário? Bom, vou passar para o CH, se o empresário está dizendo, mas ele falou que ele comentou se o Brian Borges permanece na Ponte ou não. Ele falou, hoje o Brian Borges é jogador da Ponte Preta. Ele não me passou detalhes, né, a respeito do que está sendo feito com relação à briga que teve na semana passada, né, que ele foi afastado do elenco. Não passou nenhum detalhe, ele só me disse o seguinte, hoje ele é jogador da Ponte. Aí eu perguntei, mas e se chegar a proposta efetiva do Guarani? Ele falou, para o Guarani ele não vai. E aí, CH, qual é a leitura que você faz? A leitura é que no futebol, o que é dito na hora do almoço muda no período noturno no mesmo dia. Então, lembra a história do Elvis? Lembra a história do Elvis? O Elvis está na Ponte ainda. E se tiver algum problema, alguma negociação, para um empresário experiente, ele não abre. Principalmente porque a situação é muito delicada. Não vai para o Guarani? Tá bom, acredito no Breno. Agora, futebol você sabe como é que é, né? Eu tinha informação hoje cedo que ele estava indo para o Ceará. Não está concretizado ainda, porque se fosse todo mundo sabia, né? Então eu quero aguardar, porque eu não descarto a continuidade do jogador na própria Ponte. E você, Tigrão, qual é a leitura que você faz? Primeira delas, o empresário é Ponte Pretano. Essa está descartada. Empresário, o time dele é a conta bancária. A segunda,
é aquela que nós já tínhamos. Quando ele foi embora e depois foi reintegrado, ele foi convidado para jogar no Guarani. E o que é que o empresário disse? Ele não quer jogar Série C. Nós não queremos jogar Série C. Porque o empresário não joga, mas joga, né? Quem define, quem manda é o empresário. Ele fala até a cor do tênis que o cara tem que usar. Entendeu? Camisa, a parte de como é que ele se veste, usa piercing ou não, tatuagem só moderada, ou pode tatuar tudo. Quem manda é o empresário. Entendeu? Então, nós não queremos, nem eu, nem o atleta, nós não queremos jogar a Série C. Ponto. Isso foi agora aí, há 60, 70 dias atrás. O que teria mudado? Ele está na Série B, está esperando um contato de Série B. E ponto. Não é porque não, no Guarani ele não joga. Lá não. Não tem nada a ver. Se o Guarani estivesse na Série B, ele já teria descido a avenida. Seguindo, bebê. Bom, Batista, agora eu vou falar a respeito do Carlos Eduardo. Foi uma boa pergunta que o ouvinte fez ontem e eu prometi que ia checar. O Carlos Eduardo é a seguinte situação, ele está emprestado pelo Capivariano até o final da Série C do Brasileiro. Então, há uma prioridade de compra, uma cláusula no contrato que há uma prioridade de compra, né, do Guarani poder exercer essa compra do Carlos Eduardo no final da Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo que eu sei, gira em torno de R$1 milhão. Eu não sei o valor preciso, mas pelo que eu andei especulando, gira em torno de R$1 milhão. Ou seja, pelo andar da carruagem, o Carlos Eduardo vem sendo um dos principais jogadores do Guarani depois que ele entrou no meio-campo pela segunda vez, né? Que ele estreou entrando no jogo contra o Maranhão, vale lembrar, né? E ele não foi bem no segundo tempo quando ele estreou, deixou uma má impressão. Até ele justificou, e o próprio Hélio me contou, que ele não estava bem fisicamente, ele ficou algum tempo sem treinar, depois que terminou o Paulistão, e ele foi comandado pelo próprio Hélio no Paulistão desse ano, pelo Capivariano, e daí ele não estava bem na parte física. Depois ele voltou para o time como titular, ao lado do William Farias, e foi muito bem. E hoje em dia ele é um dos principais jogadores do Guarani. Se continuar nessa maré, é muito provável, é claro, com o Guarani subindo e ele sendo importante, é muito provável que o Guarani exerça o direito de compra que tem pelo Carlos Eduardo. Porém, não sabemos ainda qual será o desfecho da Série C. É claro, o Guarani está buscando a classificação, deve acontecer até antes com relação ao ano passado. O ano passado se classificou na fase final, na reta final, e foi no último jogo, quando empatou com o Tombense, quase perdeu o jogo para o Tombense fora de casa, estava vencendo por 2-0, mas agora deve ter uma classificação mais tranquila. E vai depender também, é claro, da segunda fase. Mas a atual situação do Carlos Eduardo é essa. Independente se ele arrebentar no campeonato e se tiverem mais times de olho nele, o Guarani tem a prioridade de contratar o jogador pagando o valor que está em contrato, que é aí em torno de R$1 milhão. Bom, agora a gente vai repercutir um pouquinho, né, a respeito dos treinos do Guarani, todos pela manhã, inicialmente no CT, é mais para o fim da semana que o Guarani treina no Brinco de Ouro. Até agora o Hélio Cizenando ainda não colocou um time em campo para definir a equipe, para começar a definir a equipe, e ele costuma fazer isso nos 2 últimos dias, às vezes nos 3 últimos dias antes do jogo, ou seja, ele pode fazer isso amanhã ou ele pode fazer isso na sexta-feira, para tentar começar a definir o Guarani, que vai encarar o Amazonas no próximo domingo às 16h. Vamos ainda repercutir falas de jogadores bugrinos. O Emerson, na saída do gramado, no último jogo, a vitória do Guarani por 2-0, falou com as redes sociais do Guarani para o torcedor do Guarani. Vamos ver o que ele disse. Realmente agradecer a Deus pela partida de hoje, né? Nosso time se entregou demais, correu do primeiro ao último minuto, e esse é o espírito.
Esse é o espírito do Guarani. Se a gente quiser vencer, tem que ser assim a todo momento, né? Do início ao final da vida. E a gente fez um belo resultado na casa do adversário. Eu fico muito feliz e ainda não sofreu gol, né? Eu, por ser defensor, a gente tem que prezar muito isso também. Então, eu tô muito feliz com a vitória. A gente continuar assim, com essa garra e vamos pra cima. Bom, tá aí a palavra do Emerson, lateral, jogador importante do Guarani. A gente vai ouvir também o que disse o Jonathan Costa, autor do segundo gol do Bugre. Foi praticamente um gol de ombro, né? Vamos ver o que disse o zagueiro bugrino. Meu Deus, 6 pontos. Jogo muito importante. Conseguimos metade dos pontos do nosso objetivo, né? Que é manter ali entre os 8, com 30 pontos. Conseguimos metade. Agora é da sequência, eu jogo em casa agora, os dois jogam em casa. E é isso aí, vamos Bugre. Tá aí a palavra do Jonathan Costa, zagueiro importantíssimo para a equipe do Guarani. Aliás, amanhã pela manhã, o escolhido pela assessoria de imprensa para bater um papo com a gente, com a imprensa, né, é o Jonathan Costa. Então amanhã pela manhã tem a entrevista com ele, na sequência tem o treinamento do Guarani, não se sabe ainda se no Brinco ou se no CT. Aliás, o time bugrino terá novamente à disposição Ian e também o Inayan, os dois laterais pelo lado direito, esses dois atletas que cumpriram suspensão na última rodada. Resta saber se o técnico Hélio Cizenando vai manter o Rian, que foi substituído no intervalo do último jogo, ele que estreou, participou dos 2 gols do Guarani, na frente ele foi bem. O início da jogada foi com o João Paulo no campo defensivo, lado esquerdo. O João Paulo fez uma boa jogada, até passou do meio campo, deu a bola para o Cachoeira, que inverteu o jogo para o Rian. Foi o Rian que levantou a cabeça, deu a bola para o William Farias, e o William Farias deu do lado para o Carlos Eduardo, que acertou aquele chutaço de fora da área no primeiro gol. E no segundo gol foi o Rian que sofreu a falta cobrada pelo Carlos Eduardo no ombro do Jonathan Costa, que marcou o segundo gol do Guarani na vitória por 2-0. Não sei se ele vai manter o Rian ou se ele volta com o Ian, que vinha sendo titular na lateral bugrina. Uma coisa é certa, o Guarani terá força máxima, todos os atletas à disposição. Por que todos? Porque o Guilherme Parede, por exemplo, no último jogo, ele teve um problema muscular, ficou de fora. Ele não atuou no time bugrino, não ficou no banco de reservas, ele que vem entrando muito bem nas partidas, o Guilherme Parede. Inclusive, essa semana, o Guilherme Parede ele participou de um podcast. E eu acompanhei o podcast inteiro, né? Foi 1h30 de podcast. As entrevistas do Guilherme Paredes são muito boas. Quando ele chegou no Guarani, vale lembrar, 6 meses, eu coloquei ele no ar aqui na Bandeirantes, todos nós fizemos perguntas para o Guilherme Paredes, foi uma entrevista de quase meia hora. Ele foi o primeiro contratado para 2026. E a gente, nesse tipo de situação, em podcast, vê um outro lado do jogador que foge um pouquinho do campo. Eu até separei um trecho muito legal desse podcast que ele participou, falando um pouco do início da carreira dele e falando também sobre os pais dele, que são pais separados, que atrapalhou muito na infância dele e que ele teve muitas dificuldades. E ele falou um pouquinho sobre essas dificuldades, eu achei legal e vou soltar o trecho agora. Cara, né, eu falei que saí de casa, esqueci de falar. Saí de casa com bolacha, salgadinhos e Gatorade e algumas outras coisas. Tampico, que toda vez que eu vejo Tampico na minha frente eu lembro. É surreal. E minha mãe trabalhava no mercado mesmo. E foi onde ela pôde dar aquilo que ela podia e de alguma forma me fez valorizar, como eu falei, as pequenas coisas, né? Isso me ajudou muito. Minha mãe foi, no começo, meu maior incentivo, né? Sempre acreditou também na minha caminhada e sempre me ajudou nisso. E o que ela pôde fazer por mim, ela fez. E eu sou muito grato a ela por tudo que ela fez por mim. Meu pai, de alguma forma, também fez parte, né, da minha vida.
faz parte hoje em dia. E aí, entre outras situações, né, separação do meu pai, da minha mãe, foram coisas que me machucaram bastante lá atrás, né, que me fizeram refletir em muitas coisas. É ruim falar disso porque... cara, que louco. É ruim. Ver um pai e uma mãe separados, né? Eu sempre prezo pelo nosso relacionamento. É sempre estar junto, é fazer tudo aquilo que a gente não teve lá atrás, né? Passar para os nossos filhos, não financeiramente, e sim com uma educação boa, prezar as melhores coisas para eles, em termos de respeito, né? Respeitar o próximo, fazer o melhor para as pessoas, né? Nunca fazer o mal, enfim. E com meu pai e com a minha mãe, assim, eu sofri nesse quesito, sabe? Porque eu estava longe deles, né? Nesse período que eu fui pro operário foi muito sofrido porque eu vi coisa dentro de casa que era bastante forte, assim, entende? Brigas, enfim, que me fizeram muito mal, né, psicologicamente. Eu costumo dizer, eu acho que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a pessoa que eu tenho do meu lado hoje, se eu tivesse perto, uma pessoa desse para me ajudar meu pai e minha mãe nesse processo, eu acho que seria tudo diferente. Mas não tinha, naquela época era um pouco mais difícil. E isso me fez uma ferida assim com meu pai, entende? Pelo fato de não ter respeitado minha mãe, enfim, de fazer coisas que... traição, enfim, coisas ruins, assim, sabe? Dentro do relacionamento, que não é bacana, que não é legal. E isso me fez me distanciar um pouco mais do meu pai, entende? Só que hoje eu nunca falei isso. É a primeira vez que eu tô falando isso externamente. Mas me machucou muito e me distanciou do meu pai. Só que hoje, graças a Deus, graças a orações, enfim, eu pude trabalhar isso na minha mente, trabalhar isso com a ajuda da Sueli também, mais uma vez, de falar, liga, pega o telefone, liga para ele, conversa com ele, mesmo apesar de todas as coisas que ele te fez passar, né, psicologicamente, que te chateou, isso não vem ao caso nesse momento. Eu acho que ter um pai vivo é muito importante, então fala com ele, desabafa. Então foi onde tudo começou, os perdões, né, as desculpas. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com meu pai, não recordo de nada que aconteceu, enfim, eu só tenho a agradecer ele hoje em dia, enfim, amo ele, amo de paixão mesmo. Tá aí um trecho do podcast. Esse podcast se chama Sport Christi. É um podcast bacana, tem várias entrevistas legais. Eu tava dando uma olhada, eles entrevistaram Mariano recentemente, entrevistaram o próprio William Farias, esteve lá recentemente, o Silas, irmão do Eli, esteve lá recentemente também. É um podcast cristão que está no YouTube. Quem quiser acompanhar a entrevista com o Guilherme Parede, tem 1h30. Ele estava contando bastante sobre detalhes do início da carreira dele, né? Que a mãe trabalhava no mercado, que quando ele teve a oportunidade de fazer um teste no Operário Ferroviário lá do Paraná, qual que era a situação? Era longe, eu acho que ele morava no Mato Grosso do Sul, ele nasceu no Mato Grosso do Sul, não tinha dinheiro para ir até lá, a mãe dele conseguiu um dinheiro emprestado para ele poder ir até lá, e foi lá que o primeiro empresário acabou descobrindo ele e levando ele para o Curitiba, para jogar na base do Curitiba. Ou seja, as coisas para muitos jogadores, para a maioria deles, não são fáceis, né? E o Parede é um cara que fala bastante, é um cara que fala muito bem, se comunica muito bem, é um cara muito família, né? Tava com a esposa dele ao lado no podcast,
falou da importância da família, dos 2 filhos, que também estão bem adaptados aqui na cidade de Campinas, e até vale lembrar, né, que recentemente ele teve aquele problema na saída do gramado com a torcida, acabou se desculpando, estava de cabeça quente, e ele é um cara muito bacana e um cara que vem sendo importante para entrar no time do Guarani no segundo tempo e até buscando uma vaga entre os titulares, por que não? Até porque a posição de segundo atacante ainda não está definida. Eu não sei se o Hélio Cizenando vai jogar todos os jogos com um jogador a mais no meio-campo, como ele fez nesse jogo diante do Barra, que ele acabou colocando o Isaac, hora de segundo volante, hora de meia, e daí o Cachoeira fazia hora segundo atacante, hora meia. Eu não sei se ele vai fazer isso em jogos dentro de casa, que o Guarani precisa até atacar mais. Mas o Guilherme Parede vem sendo um cara importante nessa sequência de Série C do Brasileiro. Ele recuperou o espaço, dá para dizer assim, Batista. São 18 horas e 39 minutos em Campinas. Já tem sorteio, tá bom? Continue mandando para cá a sua participação. Você vai entrar no canal de vídeos, lá tem um link, clique no link, vai direto para o formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo a 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Serão 3 ganhadores. Cada ganhador leva 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Mas atenção, hein? Tem até o dia 1º de junho para retirar. Aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos, das 9 às 13 e das 14h30 até às 17h30. Você tem que trazer um documento que contenha, você é o ganhador, né? Tem que trazer um documento que contenha o seu CPF. Então, você que está aí e tem possibilidade de vir retirar, tem que ser o próprio ganhador para retirar, tá bom? Tem que trazer o CPF para provar de que realmente você é o ganhador. Se você pode vir até o dia 1º, nesses horários, sempre no horário comercial, né? De sábado e domingo não tem recepção. Então é de segunda a sexta, das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Participe e boa sorte para você! Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, e mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado.
qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Batistão. Oi, pois não, Pedrão, fala que eu te escuto. Na noite de ontem, a CBF desmembrou mais 7 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Até então, a última rodada com data e horário definida seria justamente a próxima, Ponte Preta e Botafogo, segunda-feira, dia 1º de junho, às 19 horas da noite, aqui no estádio Moisés Lucarelli. E aí, como eu disse, mais 7 rodadas foram desmembradas por parte da CBF. Eu vou passar aqui para o torcedor pontepretano a 12ª rodada, Ponte Preta e Cuiabá, aqui no estádio Moisés Lucarelli, dia 9 de junho, uma terça-feira, às 19 horas da noite também, terça-feira, às 7 horas, 13ª rodada. Aí a Ponte Preta joga fora, vai visitar o Juventude lá no Alfredo Jaconi, dia 14 de junho, um domingo, às 11 horas da manhã. Na rodada seguinte, a Ponte Preta recebe o Novo Horizontino aqui no estádio Moisés Lucarelli, uma segunda-feira, dia 22 de junho, 8 horas da noite. Na 15ª rodada, a Ponte Preta vai visitar o Atlético Goianiense fora de casa, claro. Essa partida vai acontecer no domingo também, dia 28 de junho, essa que será a 15ª rodada. Na 16ª rodada, Ponte Preta visita o Fortaleza lá no Castelão, uma quinta-feira, dia 2 de julho, às 9 horas da noite. Na 17ª rodada, Ponte Preta volta a jogar em casa, recebe o Criciúma, uma quarta-feira, às 8 da noite. E a última rodada desmembrada pela CBF, a 18ª, é claro, deste primeiro turno, Ponte Preta e Goiás, um sábado, essa partida que deve acontecer às 4 horas da tarde, Batista. São 18 horas e 45 minutos e a ICH Guarani se prepara para enfrentar o Amazonas. Jogaço! E o horário é extraordinário. Domingo, às 4 da tarde. Lugar de Bugrino vivo! É dentro do Brinco, domingo, às 4 da tarde. Amazonas, 5º colocado. Guarani, 4º. Se o Amazonas vencer, passa o Guarani. Se o Guarani vencer, abre uma distância do 5º colocado. Por que que é importante estar de 1 a 4? Porque, pelo regulamento, são 19 datas, 8 equipes classificadas na segunda fase, 2 grupos de 4. Turno e retorno dentro do grupo. E o último jogo, o jogo derradeiro para times que estiverem entre 1 e 4, a decisão será em casa. Então o Guarani, claro, o pensamento é se classificar, né? É óbvio, tem que estar aí entre os 8. Mas se puder estar entre os 4 é melhor, não é isso, CH? Sim, com certeza. É bem melhor. E eu até acredito que o Batista, que o Guarani ele consiga se classificar entre os 4 melhores por tudo aquilo que a gente está projetando e está verificando. O time está subindo de produção, né? A gente percebe a cada dia que passa que o Hélio tem mais o grupo na mão, né? Já testou tudo o que precisava testar, não é? Com esse atual elenco, de repente o Guarani na janela vai se reforçar essa informação. Então tudo pode mudar já, ali na frente. Mas ainda nesta primeira fase, antes da janela, não é? O técnico, para mim, já tem uma espinha dorsal. Zaga essa que tem sido repetida a maioria dos jogos, com o Ian Henrique na lateral direita, é isso que eu penso. O meio campo também está formado, ele não tira o William Farias do time, eu acho que ele está certo, não é? O Carlos Eduardo e o João Paulo são outros titulares. O titular é o Cachoeira. Agora, na cabeça do treinador, o titular é o Maranhão no comando do ataque. Tem uma vaga aí, ou 2, né? A gente pode falar da lateral direita, eu acho que isso está bem encaminhado. Agora, na frente existem 2 possibilidades. Aliás, 3. Retornar o Herbert, colocar o Mirandinha, ou manter o Isaac como segundo volante, mudando a forma de jogar para um 4-4-2. De
qualquer maneira, eu acho que a torcida bugrina, ela tem que ficar do lado do time. Não é? Porque, principalmente nesses 2 jogos fora aí, o time se impôs, jogou com organização. É verdade que assustou um pouco a partida, derrota em casa 3-1 para o Ituano, mas no contexto geral eu tenho visto que o time tem melhorado mais do que está tendo problemas. E agora é a hora do avião sair da inércia, né? Levantar voo. Essa é a hora do time ir degrau por degrau, melhorando, tendo mais confiança, organização. E isso, para mim, nas partidas que assisti, eu tenho visto na maioria das vezes. Vamos ver se repete. Futebol é regularidade, mas para o jogo de domingo, que o horário é muito bom, o problema é que tem jogo do Brasil 6h30, né? É só na cabeça da CBF mesmo. Mas vamos em frente. Vamos em frente porque surpresa zero nisso, né? Jogo da seleção brasileira, pré-copa, aí os caras marcam no mesmo dia. Só faltava marcar no mesmo horário, né? Mas de qualquer maneira a torcida tem que ficar do lado do time. Porque esse acréscimo de confiança, ele precisa ser acompanhado, além dos resultados, evidente que isso que traz a confiança, mas do apoio da torcida, né? Até nos momentos difíceis. Então, eu acho que não deve ter muita novidade para o jogo de domingo, e para mim o Guarani é favorito para ganhar o jogo, Batista. E o Pedro Piscinato deu o desmembramento Jogos da Ponte. A Série B é organizada pela CBF. A Série C é organizada pela CBF. Aí os caras marcam jogos no mesmo dia da Ponte e do Guarani. Inclusive marcando jogos no mesmo dia na mesma cidade, no caso Campinas. Então vê se dá para entender um negócio desse. Quer dizer, 2 competições organizadas pela mesma entidade e não se dá o trabalho de verificar lá, olha, a Ponte Preta de onde é? Campinas. O Guarani de onde é? Campinas. Então, vou dar uma olhada aqui para ver se está no mesmo dia. Se estiver no mesmo dia, não pode marcar o jogo no mesmo dia, né? Vamos lá, Tigrão, a sua opinião aí sobre o Guarani. Falei agora há pouco que mandar o último jogo em casa é muito importante. Já alguém vai dizer, mas acontece que o Guarani joga melhor fora de casa. A melhor goleada foi fora de casa. Vitória contra o Barra, fora de casa. Então alguém pode discordar. E aí, Tigrão? Não, pode, a gente aceita, mas quando é mata-mata ou quando é um quadrangular curto, como é a próxima fase, você fazer o último jogo em casa, de repente o Guarani já faz o último jogo em casa, já classificado, já com acesso garantido, aí vai brigar por título e tal. Mas normalmente não é isso que acontece, fica tudo para a última rodada. E aí você vai dizer, mas então é bom, porque a última rodada sendo fora, o Guarani tem jogado melhor fora. Em tiro curto, em praticamente um mata-mata, serão 6 jogos, 3 de ida e 3 de volta, isso na outra fase. Eu acho que é melhor decidir em casa. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso daí. Por exemplo, no ano passado, Série C, quadrangular final, caíram na mesma chave por questão de emparceramento e colocação na primeira fase, a Ponte e o Guarani. O que aconteceu na última rodada? O Guarani jogou fora de casa. Não adianta dizer, mas jogou em Campinas. Não, é fora de casa. Campo da Ponte, com o estádio vazando pelo ladrão, gente para todo lado e torcida única, fora de casa. Só não teve a viagem. O que aconteceu? O Guarani perdeu o jogo. E porque perdeu o jogo, perdeu o acesso. Ponto. Mas saiu na primeira do quadrangular em casa dos 6 jogos e perdeu para a Ponte também. Aí faz parte da competição, mas o Guarani teve a possibilidade de resolver tudo dentro de casa. Só que a última, que ele dependia só dele, ele acabou perdendo contra um time que já tinha subido. Vejam como é importante decidir em casa. Tivesse sido esse derby, com o Guarani dependendo só dele, no brinco, com 20 mil pessoas, 18 mil pessoas,
talvez a história tivesse sido outra. Então eu acho realmente que ficar entre os 4 primeiros, dos 8 que vão passar para os quadrangulares, é importante sim. Não é só teoria, não. E eu acho que esse tipo de interpretação do regulamento e esse tipo também de planejamento para tentar atingir de todas as maneiras. Porque primeiro a 4 para mim é igual. Não muda nada. Agora, 5º a 8º para primeiro a 4º é diferente por conta desse benefício, que para mim é real. Ele não é só teórico, não. Claro que toma 3 porradas de saída, adiantou muito agora decidir em casa, já está eliminado. Mas como é um torneio extremamente equilibrado, qualquer detalhe tem que ser levado em consideração. E quanto a CBF marcar jogo da Série C, jogo importante, no dia de jogo da Seleção Brasileira, às vésperas da estreia na Copa do Mundo, domingo vai ser dia 31 de maio. Estaremos a 13 dias da estreia da Seleção Brasileira. E esse jogo, que não vale nada, é um amistoso, é Haiti, né? Que a Seleção Brasileira vai enfrentar. Panamá. Sabia que era mais ou menos daquela região ali, mas é América Central, né? É América Central. Haiti, Panamá, tudo América Central. Então, o que eu tenho a dizer? Que essa partida, tecnicamente, ela não quer dizer nada, mas excepciona, porque ninguém quer saber o ano inteiro, ou os 4 anos inteiros, de amistoso da Seleção Brasileira. É mais chato do que dançar com a própria irmã de rostinho colado com a luz acesa e sem ter dado nenhum tapa no beiço. É duro, pô. O que você vai fazer com a irmã? Você vai apertar ela? Entendeu? Mas, chega aí. Você vai vai fazer um chamego? É chato, pô. Você dança pra não ficar lá parado, só pra balançar o esqueleto, porque também não tem outra. Mas é chato. Agora, esse amistoso, por ser despedida, pelo time tá falando tchau, e já marcaram com o fortíssimo Panamá, que é para dar logo um chocolate, para sair com moral, para o Maracanã não vaiar, para montar ali uma atmosfera favorável, para os jogadores se despedirem, todo mundo vai querer ver. Vamos ver como é que tá. É a última no Brasil. Depois vai fazer mais uma lá nos Estados Unidos contra o Egito. Aí já é diferente. Já é um time mais forte fisicamente, já é um time melhor ranqueado. Eu acho que hoje, com um futebol já mais desenvolvido, muito mais do que o do Panamá. Então vai ser Egito o último jogo antes da estreia. Mas em território brasileiro, é esse jogo aí contra o Panamá, Tigrão. Não é o Haiti, é o Panamá. É que são 2 forças latentes do futebol mundial e eu me confundi. E aí todo mundo vai querer ver. Aí o cara fala, vou lá no brinco, vou ter que sair correndo, aí tem que pegar o carro, ou pegar o ônibus, ou pegar uma carona, ou ir a pé, ou ir de Uber pra casa pra ver o jogo. Esse eu não vou, não. Vou dar um bode aqui à tarde, vou fazer um churrasquinho, já dou um bode lá pelas 15 para 6 da tarde, com aquele baita daquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, eu acordo, dou mais um tapa no beiço e vejo a seleção, e o Guarani eu vou na outra. Quer dizer, atrapalha. Então quem faz tabela no Brasil é tudo nego. Eu tava olhando aí, não tem conhecimento de causa, tá? Para não falar outra coisa, tá? Não tem conhecimento nenhum. Só conhece bola porque já comeu almôndega e ovo empanado, que são objetos esféricos. Panamá, o Panamá está no grupo da Inglaterra, vai disputar a Copa do Mundo e estreia contra a Gana no dia 17 de junho, às 20 horas. Você já está escalado para assistir esse jogo, ô Tigrão, para comentar pra gente, tá bom? Tá bom. Panamá e Gana. Gana e Panamá no dia 17 de junho, às 20 horas. Que dia que é da semana? Dia da semana. 17 de junho, fala aí. Quarta-feira. Uma quarta-feira é dia de jogo, né, Tigrão? Você quer me escalar, então, pra ver o jogo? Pra assistir o jogo e depois comentar pra nós. Tá bom. Ô, Batista. Pode botar seu cavalinho embaixo do chafariz aí. Oi, bebê.
Você tira ele da chuva. Que é um detalhe sobre o Panamá. O Panamá é a única seleção que tem Reebok. Aliás, amanhã estaremos no lançamento da camisa do Guarani. Faremos o programa de lá, inclusive, do Careca Sport Center, o lançamento das novas camisas Reebok do Guarani, né? Do enxoval completo da Reebok. Aliás, jogadores provavelmente estarão lá como modelos. Amanhã, a partir das 7 da noite, começa o evento, mas a gente vai estar desde o início do programa. E tem um detalhe que eu fiquei sabendo também, Batista, muito provavelmente, a partir de agora, a partir de domingo, estreiam as novas camisas da Reebok. As camisas deverão ter nome e número fixo para os jogadores. Pelo que eu fiquei sabendo, deve ser essa a situação. Isso é ótimo, eu gosto muito. Fechando então, Panamá e Gana, eu contarei tudo para os senhores, claro, depois de ler na internet como é que foi o jogo. Que isso. Pô, fala Panamá, eu lembro do Lemer. Ele tinha um avião e ia buscar uns relógios pra gente lá no Panamá. Aí vendeu um pra você, um autêntico, qual que é aquela marca famosa? Qual marca? Não, essa que a turma mata os outros aí pra Rolex. Rolex. Não era Rolex, não. Era, pô? Não era Rolex. Era Rolex é um que eu comprei na China. Comprei numa feira de... Montblanc. Também é forte. Aí Lemer vendeu o Montblanc pro Batista. Batista pôs no pulso. Ele falava oi pros caras assim, com a mão fechada e mostrando o pulso assim. Oba, tudo bem? Olha meu Montblanc. Relógio bonito. Bonito. Aí Batista tinha um maré. Ele mandou tirar o Insufilme quando ele pôs esse Montblanc no pulso, para os caras poderem ver de fora. Batista de Montblanc. Olha, pô, tá com muito. E tava vendo se cavava alguma coisinha também com Montblanc no pulso. Quem sabe alguém olhava para ele. Aí quando ele chegou em casa, que ele foi dar uma conferida no horário. Caiu o ponteiro. Caíram os dois. Os dois ponteiros tinham deitado. Estavam caídos, estavam batendo no vidro assim. Ele balançava o braço e fazia crac, 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 crac. Aí ele ligou pro Lemer. Lemer! Tô desesperado. Os ponteiros do meu Montblanc caíram. Ô, Batista, pode jogar no lixo que eu te dou outro. São 19h01 em Campinas. Vou falar agora da Aroma das Ervas. Enquanto eu estiver falando aqui da Aroma das Ervas, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas vai ver um vídeo do stand da Aroma das Ervas na APAS 2026. APAS Show, reconhecida como o maior evento de alimentos e bebidas da América ou das Américas e o maior festival supermercadista do mundo. A APA Show 2026 reuniu neste mês em São Paulo os principais líderes, indústrias varejistas e especialistas do setor para 4 dias de negócios, networking e conhecimento. Mais do que uma feira, a APA Show é um ecossistema completo de inovação, onde tendências, tecnologias e experiências de consumo se encontram para transformar o mercado. E a Aroma das Ervas, você que está no YouTube está vendo, conferindo, a Aroma das Ervas marcou presença com um super stand e pôde receber os clientes e amigos. Foram recepcionados pela família Sato. Família Sato recepcionando os clientes e amigos na APAS Show 2026. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br. Oi, Tigrão.
E aí, quando você reclamou pro Lemé, ele falou, Batista, mas eu te vendi um Mont Blanc por R$ 58,75, você queria que os ponteiros durassem quanto tempo? Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. São 19h06. Vamos às pautas de hoje. Propostas da nossa produção comentarista. Escolhe uma delas. Pauta 1. Os jogadores convocados por Carlo Ancelotti chegaram à Granja Comari, em Teresópolis, nesta quarta-feira para o início da preparação da seleção visando a Copa do Mundo. O último a desembarcar na cidade foi Neymar. Dos 26 convocados, as únicas ausências são Gabriel Magalhães, Martinelli e Marquinhos, que disputarão a final da Liga dos Campeões neste sábado. Pauta 2. Felipe Luiz entrou na mira do Bayer Leverkusen para a próxima temporada. Segundo o site Sky Sports da Alemanha, o ex-técnico do Flamengo é o principal alvo do clube alemão para assumir o comando da equipe. Ainda de acordo com a publicação, as conversas entre as partes já começaram. Pauta 3. Príncipe Saudita diz que vai investir com Ronaldo e Roberto Carlos na SAF da Inter de Limeira. Anúncio foi feito em publicação nas redes sociais. A publicação também tem uma fotomontagem com as imagens do príncipe ao lado do Ronaldo Fenômeno e o Roberto Carlos, além do Enrico Ambrogini. O Enrico Ambrogini é um empresário que é o principal articulador do projeto e esteve junto com o Ronaldo na SAF do Cruzeiro. Começo com você, Breno. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Sobre a Inter de Limeira, Batista, a Inter que acabou de subir para a Série C, né? O técnico Matheus Costa, que recentemente teve no Guarani, está fazendo um bom trabalho e não se esperava, né? Uma situação como essa. Eu acho que ela foi muito bem costurada nos bastidores
porque a gente começou a ouvir nos últimos dias e já foi concretizado rapidamente essa situação do príncipe saudita, que vai investir muito junto com o Ronaldo e junto com o Roberto Carlos nessa SAF aqui no Brasil, e a gente sabe, tanto o Ronaldo quanto o Roberto Carlos são pessoas sérias, que estiveram militando no futebol por muito tempo como jogadores e destaque no mundo todo, inclusive seleção, e é claro que o príncipe saudita tem muito dinheiro também. Não se sabe ainda quanto que ele vai colocar de dinheiro na Inter de Limeira, mas uma coisa é certa e já dá para dizer, a Inter de Limeira dá passos largos até mesmo à frente dos times de Campinas, que estão mais pro buraco, sem SAF nesse momento, e sem dinheiro, do que numa SAF, por exemplo, que teriam total tranquilidade, e é isso que a gente espera muito rapidamente do Guarani, e num futuro muito próximo da Ponte Preta, mas a Inter de Limeira pode se tornar uma grande potência do futebol paulista e também brasileiro. E é isso que a gente espera também. Quem sabe, né, se tudo for feito corretamente pelo príncipe saudita, pelo Ronaldo e também pelo Roberto Carlos, a Inter de Limeira possa galgar aí as principais divisões do futebol brasileiro e voltar a ser uma potência no futebol paulista. Aliás, a Inter é campeã paulista, coisa que o Guarani e a Ponte não são, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu? Você sabe quantos dias a seleção brasileira, que foi campeã em 2002, campeã do Mundial, Copa do Mundo, Japão e Coreia do Sul, quantos dias ela treinou depois da apresentação até o dia da estreia? 20 dias. E foi o menor período de treinamento pós ou pré-estreia de todos os títulos da seleção brasileira. Agora, hoje é dia 26, vai começar a fazer exame médico amanhã, quinta. Aí treina sexta, concentra-se, volta para o Rio de Janeiro, joga com o Panamá do Lemer e já é dia 31. Então ela vai treinar com bola nem um dia. E aí dia 1º ela viaja, segunda-feira. Segunda-feira é dia 1º e a estreia é dia 13. Então, o menor período dos eventos títulos, dos eventos onde a seleção brasileira foi campeã mundial, em Copa do Mundo, claro, foi de 20 dias. Agora, chega lá nos Estados Unidos dia 2, tira o avião do corpo, desarruma a mala, vai para a concentração, pendura lá as cuecas, os tênis ali na sapateira e vai treinar dia 3. Estreia dia 13. Bola mesmo, tática, posicionamento, jogada ensaiada, enfim, aquilo que é função do treinador executar. 10 dias, 10 não, 8, porque no dia 12 não treina, concentra, e no dia 13 joga. 8 dias de treinamento. E aí vem cada um de um lugar do mundo. Vem cara da Arábia, da Europa, do Brasil, etc, etc. 8 treinos. E a gente fica o tempo inteiro reclamando que não deu tempo de treinar. Não deu tempo nas eliminatórias, porque se apresenta e joga, e aí não dá tempo de entrosar, e o treinador tem pouco tempo, mas ele está aí há 1 ano. E agora, para a Copa do Mundo, vai fazer no máximo táticos, e talvez alguma coisa de coletivo, 8 treinos, no máximo. E aí a gente, daqui a pouco, vê um desastre ao longo da competição e começa a procurar culpados. Então hoje, dia 26 de maio, a gente está colocando aqui uma situação real, de um tempo muito curto, e ainda nesse período aí no Rio de Janeiro, os jogadores lá que estarão envolvidos na final da Champions não estarão, nem estará com o grupo completo. Então está começando muito bem. O oba-oba da convocação, o amistoso de despedida no Brasil contra o fortíssimo Panamá, que vai ser saco de pancadas na Copa,
vai ser, eu cravo aqui, e depois 8 treinos. Aí não dá certo e fica todo mundo tentando encontrar um motivo. Mas o motivo sempre existe. E eu estou colocando talvez aqui o mais sério. E aquele que com mais profundidade pode ferir de morte, futebolisticamente falando, a seleção brasileira na Copa do Mundo. E você, CH, qual é o tema? Seleção brasileira, Batista. Bom, hoje os jogadores se reapresentaram. Aqueles que vão disputar o Gabriel Magalhães, o Martinelli e o Marquinhos, a Champions, a final no sábado, não estiveram lá. Vários helicópteros estiveram sobrevoando e sobe e desce, carros, enfim, tá todo mundo lá, inclusive o Neymar. Os exames começaram hoje à tarde e vão ser complementados amanhã. E a CBF acabou de emitir uma nota dizendo que o Neymar vai realizar exames de imagem na panturrilha no Rio de Janeiro. Então, a CBF, isso é oficial. Então fica aí todo mundo na expectativa se o Neymar vai ter condição física ou não para a Copa do Mundo. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Na ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, vamos destacar o confronto entre Corinthians e Platense da Argentina. É hoje, logo mais, 9h30 da noite em Itaquera, sexta e última rodada na fase de grupos da competição. Lembrando que o Corinthians já está classificado e busca terminar com a melhor campanha nesta primeira fase da competição. Provável timão do técnico Fernando Diniz: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique Angileri, Raniel, Alain, Matheus Pereira e Garro, Linga ou Labayad, Yuri Alberto ou Memphis Depay. Labiad pode ser aí o titular no lugar do Lingard. Tem essa dúvida do técnico Fernando Diniz. Já o provável Platense do Walter Zuninho, com Borgonho no gol, Lagos, Vasquez, Mendia e Tomás Silva, Gomes, Amarfio, Ferreira e Franco Zapiola, Guido Maineiro e Gonzalo Lencina. Apita o jogo Alexis Herrera da Venezuela. O árbitro de vídeo também da Venezuela será Reis Soto. A bola rola hoje, Libertadores, 9h30 da noite, tem Corinthians e Platense da Argentina. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19, 18 ou 20 no ar. Boa noite, Batista, integrantes da mesa Bandeirantes, Fernando Ponte Pretano. Ô Batista, não é possível que o Marco Berlim venha aí e fala que até o final do mês ia acertar os salários do pessoal e não acontece nada. Faz acordo com o pessoal e não cumpre. Tem que ter algum dinheiro que vai sair, meu Deus, senão como que o cara tem a cara de pau de falar que vai pagar, que tem alguma coisa que vai acertar e não acerta. E as coisas acontecendo, e todo mundo acreditando no que ele fala. Eu acredito que tem alguma coisa lá que vai sair e eles não estão falando, não é possível. Senão os jogadores não entraram em campo mais, poxa. É muita cara de pau se não tiver nada, não tiver dinheiro para pagar os caras e ir prometendo e não faz nada. Abraço. Abraço. Boa noite, Batista. Gostei da foto do Breno observando o treino do Guarani disfarçado com uma peruca ruiva. Será que foi o Gleger quem indicou para ele a loja de perucas? Abraço, Rafael Campinas. Que história é essa, hein, bebê? Essa história foi contada pro Tigrão, eu tô mandando já pro Lucas. Enquanto eu mando pro Lucas, se o Tigrão quiser contar a história, porque foi o Tigrão que revelou o que acontece para eu descobrir os times que o Hélio Cizenando coloca nos treinamentos. Aí se o Tigrão quiser contar novamente, Batista, a imagem já está aí com o Lucas. Não, é simples. Olha aí a imagem aí, para quem tá no YouTube. Ele coloca uma peruca ruiva, pega um binóculo de longo alcance e aluga ali através do Airbnb, por horas, um terraço num dos prédios ali nas cercanias do Brinco. E ele é o único repórter do mundo e não errou nenhuma até agora. Airbnb Guarani... é um negócio que vende peruca, é isso? Não. Aluga imóvel por pequenas temporadas ou longas temporadas. Então não seria Airbnb? Airbnb. Ah, sim, né? Você falou Airbnb, não. Então eu achei que era vendia. Não, Airbnb. Você vendia peruca. Que horror. NB no alugava fim, peruca. NB. Você não fala inglês, pô. Por isso você tem essa dificuldade. E aí, ele fica ali e ele muda o disfarce. Esse daí foi uma que flagrou. What a shame. Ele foi flagrado, ó. Tava com uma peruca ruiva. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E com blazer, olha lá. É o Breno. Isso aí não parece o Breno, não. É o Breno, pô. Mas não parece. E não tem, olha aí se não é o Breno, e não tem nenhum repórter do mundo que dá a escalação do Guarani. Agora, ele conseguiu esse disfarce e essa estratégia. Você vai ver, amanhã é quinta. Ele já vai dar o time que vai jogar domingo. Ele não erra nenhum repórter do mundo. E aí eu achei que era uma deslealdade com o Guarani ele ter essa estratégia e ter montado essa situação aí para ficar buraqueando o treino. E aí eu dei no ar aí, mostramos inclusive a foto para provar que o Breno é o espião que fica ali no entorno. E aí o Cizenando diz que tá pedindo pro Guarani gastar uma grana aí com uma lona escura para cobrir o estádio pro Breno não ver mais. É isso. E o então ouvinte, essa é a história. Ouvinte participando, Batistão.
tive a honra de conhecer o Sato pai e o Sato filho. O cara é muito gente boa, merece o sucesso. Vinícius de Campinas, abraço Batista. Que legal, hein? Realmente o Sato pai e o Sato filho, os dois são muito gente boa, você está com a razão, né? O papo é sempre muito agradável. Ô Batista. Oi. Saiu o árbitro do jogo Guarani e Amazonas, Jefferson Ferreira Moraes, que é de Goiás. Jefferson Ferreira Moraes já apitou esse ano um jogo da Copa do Brasil, Portuguesa 2, Paysandu 3, e apitou outros 4 jogos da Série C. Caxias 1, Confiança 0, Grêmio Novo Horizontino 2, Atletique 1, Série B esse, né? Outro da Série B, Operário Ferroviário Fortaleza 0-0, Maranhão 3, Botafogo da Paraíba 1. Então são 2 jogos da Série C, 2 da B e 1 da Copa do Brasil. Jefferson Ferreira Moraes, de Goiás, esse é o árbitro que vai apitar Guarani e Amazonas no próximo domingo. Ele tem 39 anos, Batista. E a ICH conhece o árbitro? Conheço, Batista. É um árbitro que tem tudo tecnicamente para dar conta do recado. Ele é enérgico, mas tecnicamente falando eu gosto da indicação. É bom pro jogo, não pro Guarani. É bom pro jogo porque ele tem competência. Conhece, Tigrão? 39 anos, experiente. Não, eu não conheço, não. Não me lembro de ter visto ele apitar um jogo. Também não fico muito anotando o nome de árbitro, não. A não ser quando ele me chama a atenção por ser muito bom ou por ser muito ruim. Aí eu guardo o nome. Então, se ele não me chamou a atenção, já é um bom sinal. Agora, experiente, 39. Aí a questão da localização geográfica, da onde vem o árbitro, de onde são os times, tá coerente, ele tá, não diria no meio do caminho, mas tá, né? Tá na região centro-oeste, o Amazonas vem da região norte, Guarani da região sudeste, tudo certo. Perfeito. Coerente, neutro, mas boa sorte para ele. Ô Batista, e saiu também o trio de arbitragem da partida Ponte Preta e Botafogo. A prima, Edna Alves Batista, é quem vai apitar essa partida. Um trio todo feminino, assistente número 1, Neuza Inês Bach, e assistente número 2, Fabrine Bevilacqua Acosta. Esse é o trio que apitará Ponte Preta e Botafogo na segunda-feira. As bandeiras são ótimas, a Neuza, inclusive, acho que vai para a Copa, salvo engano, é FIFA. E a Edna, eu já vi grandes trabalhos dela, mas ultimamente não tenho gostado. E aí, legal, ó, é um clássico paulista, um de Campinas, um de Ribeirão Preto, e a Edna é de São Paulo e mora em Jundiaí. Ótimo. Atenção. Outro dia trouxeram um lá de Porto Velho para apitar um jogo aqui, pô. Vamos aos ganhadores dos 4 ingressos para Termas de São Pedro. Francilene Fonseca, Marcelo Goldsmith Monte Alto, e Thaís Caroline do Carmo Jorgino. Ganharam 4 ingressos cada um para o Termas de São Pedro e a retirada até o dia 1º de junho, aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Das 9 às 13, das 14h30 às 17h30, tem que trazer um documento que contenha o CPF. Parabéns aos ganhadores e muito obrigado para todos que participaram. E agora na lata. Responde na lata. Quantos jogadores foram convocados por seleções europeias para as Copas do Mundo, atuando no futebol brasileiro ao longo de toda a história? Começo com você, CH. Qual é a resposta? Não tenho a mínima ideia. E você, Tigrão? Não tem ideia também, não. Breno Beretta? Não, muito difícil. Eu vou chutar aqui 7. Já eu dou a resposta. Flamengo e Palmeiras perderão boa parte dos jogadores titulares para a última rodada do Brasileirão,
antes da disputa da Copa do Mundo. Na sua opinião, a CBF deveria adiar os compromissos de Palmeiras e Flamengo no próximo fim de semana para depois do Mundial? Qual é a sua opinião, hein, Bebê? Eu acho que deveria, Batista. Senão vai prejudicar os times que estão lutando pelo título. E você, Tigrão, a sua reflexão sobre o tema? Também acho que deveria, e não fosse a força maior do dinheiro, né? Que é o que, no fundo, decide tudo. O campeonato esse ano teria que ter um formato diferente para dar mais tempo para a seleção treinar. Eu acho que deveria adiar essa rodada aí, ou pelo menos os jogos de Palmeiras e Flamengo. E você, CH? O adiamento seria o mais correto. Eu sigo com você, CH. Felipão fará palestra para a seleção brasileira na Granja Comari nesta quinta-feira, integrando a preparação liderada por Carlo Ancelotti rumo à Copa do Mundo. O que você acha da presença dele neste momento, hein, CH? Muito positiva, ele é um líder positivo, todo mundo respeita, até que enfim, né, a CBF tem aí uma ideia positiva e que acrescenta, eu penso assim. E você, Tigrão? Acho também, acho legal, ideia feliz, ele tem a acrescentar, desde que, com uma condição, que ele arranque a página do almanaque do 7-1 contra a Alemanha. E você, Breno Beretta? Acho muito positiva a presença dele e acho que o Parreira também deveria estar por lá. Olha aqui a resposta na lata 1, somente um jogador, Memphis Depay, é o primeiro europeu convocado para a Copa do Mundo atuando no futebol brasileiro. Portanto, somente Memphis Depay, apenas um. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte, a sua despedida. Destaque final é que o Departamento de Futebol da Macaca segue no mercado em busca de um novo treinador. Nesse momento, Márcio Zanardi e Danilo ganham força nos corredores do Moisés Lucarelli. Um grande abraço, Batista, e até a próxima. Breno Beretta, destaque final do Guarani e a sua despedida. Amanhã o Guarani vai apresentar oficialmente os novos uniformes da Reebok. Estaremos ao vivo a partir das 5 da tarde no Esporte em Debate aqui na Bandeirantes, lá do Careca Sport Center. E o empresário do Brian Borges, que é jogador da Ponte Preta, me confirmou. Ele não será jogador do Guarani, pelo menos nesse momento. Um abraço a todos e até amanhã. Abraço, Tigrão, e até amanhã. Um abraço a todos, até amanhã. Breno, avisa lá no evento para aumentar a água do feijão, que eu vou comentar o programa de lá também. Mais água no feijão, que o Tigrão estará presente. Abraço, CH, e até amanhã. Abraço, até amanhã. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau. 7h31. Boa noite a você.